Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar aí sobre essa grande queda que o Ibovespa teve nos últimos tempos e vamos falar se de fato a Bolsa Brasileira é uma oportunidade ou uma grande cilada, tá? Porque temos aí investidores fugindo do Brasil, pessoal. Perceba que um grande fundo brasileiro, aqui do Luiz Stuhlberger, zerou posição na Bolsa Brasileira com preocupação do fiscal. Essa notícia já é ali um pouco antiga, tá? E aí nesse vídeo vamos discutir se a Bolsa Brasileira de fato é uma oportunidade ou uma grande cilada. Por isso que eu já sugiro que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque ainda vou trazer aqui para vocês 3 ações que eu acho que estão extremamente baratas na Bolsa de Valores. Então fiquem comigo até o final para vocês saberem aí qual será essa grande surpresa. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, e falarmos de Bolsa Brasileira, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 2.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conhecimento de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que você atinja a sua tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E também ative o sininho para receber todos os novos vídeos aqui do canal. Pessoal, sem mais enrolação, realmente, tá? A Bolsa Brasileira tem tido uma queda bastante forte. Não é à toa que a carteira de ações aqui do canal está caindo 2,22%, ou seja, eu estou aqui com uma rentabilidade negativa em termos de valorização, de 2,28%, tá? E basicamente a minha carteira sim está no positivo considerando dividendos. Portanto, como estamos falando apenas aqui de valorização, ela se encontra no negativo. E por quê? Porque todas as ações da minha carteira estão caindo, com exceto aqui Sanepar, com 0,49% de alta, enquanto o Banco do Brasil está caindo, BR Partners caindo aqui 11%, tá? E a BR Partners caiu forte, principalmente por conta do risco fiscal aqui no Brasil. Consequentemente, essas quedas aí aqui nas ações da minha carteira estão fazendo eu perder ali 2,28% em ótica total, tá? E por que o Ibovespa tem caído com tanta força, pessoal, né? Que motivou aí vários investidores saírem aqui do país. O primeiro fator, de fato, de antemão, é o capital estrangeiro. Perceba que o estrangeiro, ele tem tirado com bastante força aqui do país o capital, o fluxo de investimentos que movimenta a bolsa, tá? Até porque 70% da bolsa brasileira está ligada ao capital estrangeiro, enquanto os outros ali 20% fica para investidores institucionais, que são ali grandes fundos de investimentos e outros tipos de instituições, tá? Portanto, eu acredito que o grande problema não é nem o estrangeiro, pessoal, porque na realidade o que tem feito os estrangeiros saírem com força da bolsa brasileira foi o risco fiscal aqui no país. Perceba que o governo está enfrentando um déficit orçamentário extremamente elevado. E hoje estamos operando com uma inflação de 4,6%, muito acima da meta do Banco Central, que fica ali de 3%, tá? Por quê? Porque o governo está tendo rombo nas contas públicas. O governo não tem conseguido controlar o déficit, tá? E isso tem feito com que, infelizmente, a Bolsa Brasileira tivesse com essa grande queda e piora econômica aqui no país, tá? Consequentemente, também tivemos uma expectativa de aumento na taxa Selic. Com esse déficit orçamentário que o governo tem enfrentado, contas públicas totalmente elevadas, né, gastos excessivos na economia brasileira, fez com que o Banco Central tivesse de aumentar a taxa de juros para tentar equilibrar a inflação, porque aí o Banco Central precisa adotar práticas contracionistas, né, políticas contracionistas, para desestimular o consumo na economia e fazer com que a inflação fique em controle, tá? E isso faz com que? Faz com que a bolsa, que engloba todo o termômetro das ações, e não só das ações, mas da economia local, né? Dos investimentos, do crescimento econômico, se reflita. Por isso que, de fato, a bolsa tem caído forte, mesmo com o crescimento do PIB. Perceba que o PIB, sim, de fato tem crescido, tá? Mas, infelizmente, a inflação e a taxa Selic precisam subir para que controle, né, a inflação extremamente elevada. Partindo aqui para a bolsa, realmente o Ibovespa está nas mínimas históricas, tá? O indicador preço sobre lucro do Ibovespa está muito baixo. E nos últimos 5 anos, perceba que o Ibovespa aqui chegou a ser cotado neste patamar
aqui mais ou menos, né, no fundo aqui de 2020, tá? Onde o Bovespa estava aqui pós-pandemia, 98 mil pontos a 108 mil pontos. O Bovespa já não chega nesses níveis há bastante tempo. E não só pegando a cotação nominal, hoje em termos de preço sobre lucro, o Ibovespa está extremamente no fundo, tá? Isso fez com que várias ações tivessem essa queda, porque principalmente as ações aqui do setor bancário são extremamente ligadas ao Ibovespa, tá, pessoal? Não tem como. E a sua carteira realmente vai se movimentar conforme o Ibovespa no curto prazo. Enquanto que, claro, no longo prazo, a perspectiva ali é que, de fato, né, no longo prazo, dite os resultados das empresas da sua carteira, tá? Agora, um fato que acabou me intrigando bastante aqui é, de fato, né, o governo tem um déficit de 105 bilhões de janeiro a setembro, 11,5% maior, pior aí do que 2023. Então, basicamente, pessoal, o governo ele tem ali essas práticas populistas. E, infelizmente, o populismo não gera lucro, pessoal, né? Claro, não estou fazendo aqui uma crítica direta com o sistema econômico atual, mas a realidade é essa, pessoal. Infelizmente, para ter crescimento, nós precisamos partir para práticas da iniciativa privada, as empresas crescerem ao longo do tempo. O governo ele visa apenas fins sociais e fins populistas. Isso daqui afasta o crescimento econômico no mercado e faz com que investidores como, por exemplo, aqui Luiz Stuhlberger, que tem aqui um fundo muito grande no Brasil, perceba que ele reduz a posição em bolsa brasileira nos últimos 8 anos, tá? Apesar da alta de 6% no mês de agosto, essa notícia aqui é antiga, tá? O Verde zerou a posição no Brasil e vendeu as ações, especialmente em setores domésticos cíclicos, que realmente esses setores, eles tendem a sofrer com mais proporção do que setores mais consolidados. Por isso que é importante aqui no Brasil você ter uma carteira atrelada a setores resilientes, porque vejam só, imagina se você está no setor doméstico, varejo, construção civil, a sua volatilidade seria muito maior, tá? Em carta publicada nessa segunda, que foi ali em agosto, essa notícia antiga, né, explicou que o fluxo dos estrangeiros e o otimismo com o corte de juros dos Estados Unidos não foram suficientes para superar os fundamentos preocupantes do Brasil, tá? Aqui eu discordo em partes com ele, tá? Até porque ainda temos empresas aqui com excelentes fundamentos. Eu acredito que a preocupação aqui do Stuhlberger é de fato com a questão fiscal do país, né, com a questão ali do governo, e como ele é um fundo que precisa gerar performance no médio prazo, ele precisa partir para mercados que já estão dando rentabilidade. Então, ele não tem esse luxo como nós investidores pessoa física, de ficar comprando uma bolsa no fundo e esperando que, de fato, uma hora o ciclo volte. Ele já precisa gerar performance para os seus cotistas. Então, eu até entendo aqui por parte dele querer aí zerar posição em bolsa brasileira ou pelo menos diminuir drasticamente por conta do risco fiscal que o país tem enfrentado, tá? E a gestora cita decisões tomadas pelo governo focadas em programas de pé de meia e vale gás. O Verde cita o aumento de preocupação com o déficit fiscal primário e o aumento da dívida pública. E aí perceba um pouco aqui de onde que o Verde, que é o fundo aqui do Stuhlberger investe, perceba que o fundo está com a alocação comprada em juro real nos Estados Unidos, tá? Assim como em posição relativa em inflação americana e a europeia. Então perceba que ele tem investido mais na parte ali de títulos de renda fixa. Além disso, adquiriu uma pequena posição comprada, tomada ali em parte mais longa de curva de juros, tá? Então perceba, Rupi Indiana e outros indicadores ali, né? E aí, de fato, o que acontece, pessoal, é o seguinte, meu parecer aqui com essa notícia, tá? Em partes ele está correto, realmente o Brasil está com um ritmo aqui muito ruim na economia, portanto, eu acredito que para quem tem longo prazo pode fazer bastante sentido, porque nós ainda temos empresas aqui no Brasil que são apelidadas como aristocratas, tá? Aqueles tipos de empresas que conseguem crescer no médio a longo prazo, mesmo em cenários preocupantes como esse. Por exemplo, o Banco do Brasil, que já enfrentou uma taxa Selic basicamente próxima a esta, de 13,75%. E perceba que o Banco do Brasil sempre reportou um lucro líquido crescente no médio a longo prazo, né? Foi crescendo ali ano após ano. Então, realmente, empresas ali mais resilientes tendem a conseguir enfrentar esse cenário muito tranquilamente. E agora, vamos falar sobre, de fato, as 3 ações aí que eu acho que ficaram muito baratas com essa queda e possuem um potencial gigantesco para quem olha a longo prazo. No curto prazo, o Stuhlberger tá certo. Esquece Bolsa Brasil, pessoal. Vocês não vão ver ali retorno agora no médio e longo prazo, malemar um rally, tá? O que vocês podem ver as coisas acontecerem é no médio a longo prazo.
e para quem está se posicionando nesses momentos pode se beneficiar muito lá na frente, tá? A primeira, de fato, é a que eu já estou citando aqui para vocês, é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil veio a ficar muito amassado, tá? Primeiro porque aqui no banco está acontecendo uma tempestade perfeita, eu diria, do setor bancário, né? Primeiro que o mercado já tem caído forte, o Bovespa já carregou essa queda nas ações do banco. E segundo, porque o banco está ali com risco associado no agronegócio brasileiro, que já tem perspectivas de melhora no segundo trimestre de 2025. Então isso aqui acabou acarretando para o Banco do Brasil, de fato, uma volatilidade mais elevada, tá? Bom, com essa queda que o Banco do Brasil tem acontecido, perceba que o banco veio a operar num nível de preços muito interessantes, tá? Principalmente o setor bancário, que tem ficado muito barato com a queda do Ibovespa. Eu diria que todos os bancos estão baratos, mas em particular, o Banco do Brasil, para mim, segue sendo uma oportunidade muito plausível, tá? Não é à toa que hoje eu detenho na minha carteira 79,18% nas ações do Banco do Brasil e continuo aqui firme e forte, aumentando posição. Hoje aumentei aqui mais um pouco, né? Estou quase fechando ali 3.700 ações e pretendo continuar aumentando conforme o mercado for me aparentando ali bons pontos de compra, tá? Bom, primeiro, que para dividendos o banco já pode reportar um excelente resultado. A perspectiva é que para este ano de 2024 ele encerre com 37 bi de lucro, tá? Pelo menos ali até o quarto trimestre de 2024. Se nós dividirmos aqui pela quantidade de ações que o Banco do Brasil tem na bolsa hoje, podemos presumir de que ele teria um lucro por ação de 6,45, tá? 6,45 de lucro por ação sobre o payout que ele paga atualmente, isso pode nos proporcionar um dividendo por cada ação de 2,70. Que na cotação atual de Banco do Brasil, a 24,24, podemos presumir que o banco pode pagar 11,1% de dividend yield no médio a longo prazo, e pelo menos para 2024 em diante, tá? Então o banco está extremamente barato e pode proporcionar bons proventos. Utilizando aqui a lógica do preço-teto do Décio Bazin, com uma lógica ali de 9%, já que estatais a gente exige um prêmio de risco maior. E lembre-se, pessoal, dividendo no Brasil importa, porque ele ainda é isento de imposto de renda. E mesmo se ele fosse tributado, faria ainda uma diferença bem substancial, tá? Temos ali R$30 de preço-teto, que dividido por 24,24, temos ali então uma margem de segurança de 23,7%. Então o banco hoje, em termos para dividendos, ele atende às nossas necessidades, tá? E para a valorização, Pablo, temos aqui dois cenários. O primeiro é sobre o valor patrimonial. O banco segue muito descontado, porque se o Banco do Brasil hoje chegasse no seu valor patrimonial, ele já precisaria se valorizar pelo menos, frente à cotação que ele está agora, pelo menos 30%, tá? Então olhem já o potencial, como os múltiplos do banco estão realmente amassados. E até agora, há pouco tempo, o Banco do Brasil chegou a custar R$29. Então vocês já podem perceber ali que o banco está extremamente barato, tá? E pegando ali, pessoal, né, com a relação preço-lucro, o banco também está descontado. Considerando o valor de mercado que ele tem hoje sobre o lucro projetado, podemos esperar um PL projetivo de 3,75 vezes, o que fica muito abaixo de sua média histórica, que já chegou a ser cotado a 6,36 vezes, tá? Para o Banco do Brasil chegar à sua média histórica de pagamentos, ou seja, ali a 6,36, né? O mercado chegou a pagar para o banco, as ações já precisariam se valorizar sim, tá, pessoal? Considerando, né, o lucro projetivo multiplicado pelo PL que o mercado pagou num passado não tão distante, ali há 2 anos atrás, 3 anos, né, para ser mais exato, podemos esperar um valor de mercado sobre uma quantidade de ações, uma cotação de R$ 41,60, que dividido pela cotação que ele está agora, se o banco fosse precificado apenas pela sua média, ele poderia se valorizar quase 70%. Então olhem só como o múltiplo aqui no Banco do Brasil está realmente descontado. Eu acredito que sim, dos bancos, ele segue sendo uma baita oportunidade. Claro, a gente tem empresas de outros setores baratas, mas, pessoal, o setor bancário está muito descontado. Eu diria que, tirando o setor bancário, o único setor que está tão barato tanto é o de commodities, tá? Mas os de commodities acaba tendo um risco um pouco maior. Então, pela relação risco-retorno e segurança que o setor de bancos proporciona, eu acredito que é um setor que continua com uma margem bastante interessante, tá? Então, por isso que esse aqui foi o Banco do Brasil, e eu acho sim que é uma das ações mais baratas da bolsa hoje, tá? Segunda ação que eu acho que está extremamente descontada é o Banco Bradesco, também do setor financeiro, tá? Não tem como, o setor financeiro está
com múltiplos extremamente descontados, pessoal. O Bradesco, porém, o caso dele é um pouco diferente, já que ele tem uma carteira de crédito mais arriscada com um nível de um risco de inadimplência um pouco maior, tá? O que acontece com o Bradesco, ele veio a ficar bem barato com essa queda do Ibovespa e risco fiscal aqui no país, tá? Mas ele veio a ficar descontado por conta também da projeção de recuperação. O mercado projeta que no médio a longo prazo o Bradesco possa recuperar um patamar de lucros de 20 bilhões por ano. Se a gente dividir pela quantidade de ações que o Bradesco tem hoje, podemos ter um LPA de 1,87 por cada ação. 1,87 de LPA multiplicado pelo payout de 60%, o próprio CEO do Bradesco já confirmou que pretende pagar um payout de 60% sobre o resultado corrente. Então podemos esperar ali, né, 1,12 por cada ação de Bradesco. Pablo, quanto que dá 1,12 por ação de Bradesco na cotação atual? Nos proporciona ali um dividendo nessas cotações de aproximadamente 10,4%. Então perceba que o Bradesco sim está barato e pode proporcionar um excelente dividendo aí no médio a longo prazo, tá? E se nós jogarmos até mesmo o preço teto aqui do Bazin, né, na empresa aqui de 7%, vocês já podem perceber que o banco está bem abaixo do preço teto. 16 dividido ali por 10,74, hoje o banco está com uma margem de segurança de 48%, jogando ali 7% de margem de segurança, tá? E aí, pessoal, o que acontece também é que além dele poder proporcionar excelentes proventos na cotação atual, fora com uma perspectiva de recuperação, o Bradesco ele segue abaixo do valor patrimonial, que também está para ele apenas chegar na sua média de valor de patrimônio, considerando a cotação que ele se encontra agora, o Bradesco teria de se valorizar no mínimo 45,23%, tá? Claro, ele tem um ROI mais baixo, então isso fica difícil essa valorização. Eu acho mais fácil o Banco do Brasil se valorizar em relação ao Bradesco, porque o ROI do Bradesco realmente está bem amassado, mesmo que tenha ali a perspectiva de recuperação, tá? O PL também veio a ficar muito descontado, considerando o PL projetivo, porque hoje temos um valor de mercado de 118 bi para Bradesco. Se nós dividirmos esse valor de mercado sobre o lucro líquido projetado, podemos esperar um PL de 5,9, o que fica bem abaixo da média de Bradesco, por ser um bancão privado, de ser cotado a um múltiplo PL mais elevado em suas médias, tá? Se o Bradesco fosse cotado por um múltiplo PL igual antigamente, que já chegou a ser cotado a 11 vezes lucro, basicamente, né, com a quantidade de ações que o Bradesco detém hoje, era para ele custar no mínimo R$20, que dividido frente à cotação que está no momento, isso poderia trazer um potencial de valorização de aproximadamente 91,27%, mais os pagamentos de proventos, aí que fica realmente interessante, tá? E o mais legal é que sobre a ótica do preço justo de Benjamin Graham, o Bradesco também está muito barato. 22,5 vezes um LPA, que está ali em 1,87 por cada ação, vezes um VPA, que está ali em 15,70, isso nos proporciona um preço justo de R$ 25,70, que sobre a cotação atual aqui de Bradesco, nos proporciona um potencial de valorização de aproximadamente 139%. Então perceba que já por indicadores o banco está muito descontado e aí com essa perspectiva de recuperação pode fazer sentido numa carteira ali de crescimento aliado com bons pagamentos de proventos no médio a longo prazo. Então perceba que, ao contrário do que o Stuhlberger acredita, eu acredito que a Bolsa brasileira segue amassada sim. Ele fala que a Bolsa está cara, mas eu não acredito nisso. As ações apontam múltiplos contrários, né? E, inclusive, se a economia continuar piorando, a probabilidade dessas empresas continuarem existindo e gerando lucro é bastante grande, já que os bancos também não só se prejudicam na alta da Selic, eles podem se beneficiar em partes, principalmente pela parte ali de ter a parte dos seus recursos aplicados no Tesouro Selic. Então, assim, os bancos, eles se protegem nesse cenário, tá? Até mesmo o Bradesco, um banco mais arriscado, já passou por uma Selic mais elevada e não chegou a fechar as portas, tá? Terceira ação aqui dessa lista, essa daqui já é uma microcap, tá? E veio a se tornar menor ainda com essa queda que teve nas ações. A BR Partners, pessoal. A BR Partners representa uma posição interessante da minha carteira. Eu detenho ali 17,91% da carteira nas ações da BR Partners, tá? Ela veio a ficar extremamente barata, principalmente agora com esta queda, e é uma empresa que já reporta uma margem líquida excelente, acima de 48%, é uma empresa que detém um ROI acima de 22%, ROI de bancão privado, tá? E é uma empresa que tem crescido a sua lucratividade a uma taxa bastante interessante, pelo menos ali, né, se considerarmos aqui na ótica anual, acima de 20% ao ano, tá?
No caso, a BR Partners, o que mais me interessa nela é que ela é um banco que não tem risco de crédito, né, como um banco múltiplo tradicional. E claro, ela depende de um mercado mais aquecido, porque ela é um banco de investimento que lucra com atividades de terceiros, ou seja, intermediação para mercados de capitais, linhas de wealth e outros segmentos. E isso faz com que um mercado ali mais aquecido, uma taxa de juros mais baixa, beneficie a empresa. Portanto, numa alta de juros, ela está performando até que bem, porque recentemente a Selic chegou a 13% e a empresa continuou reportando um ROI acima de 17%. Então, hoje, BR Partners eu enxergo que é uma boa empresa e tem sim uma boa perspectiva. Para dividendos, né, considerando que ela mantenha a sua lucratividade para o ano seguinte, o lucro líquido ali na faixa de 200 milhões, sobre a cotação, a quantidade de ações que a empresa possui, né, hoje, isso nos proporciona um LPA de 1,75 por cada ação, que multiplicado 1,75 por um payout de 70%, o próprio CEO aqui confirmou que pretende pagar tranquilamente 70% de payout. Isso nos proporciona 1,22 por cada ação de BR Partners para o próximo ano, tá? Que dividido por 13,41, o mercado já tem batido um pouco aqui na cotação, principalmente com os riscos fiscais aqui do Brasil, por ser uma small cap, ela tem mais volatilidade, basicamente 9,1% de yield projetado para o próximo ano. No pior cenário, uns 8 a 7,5%, que já fica muito bom na cotação atual, tá? E fora que BR Partners, além de trazer essa expectativa de crescimento, ela já se encontra barata nos múltiplos atuais. Se o mercado fosse pagar a sua média histórica para BR Partners, basicamente ele é 11 vezes lucro, né? O mercado poderia ali pagar na empresa hoje, se a gente dividir pela ali quantidade de ações, uma cotação de quase R$20, 19,29, que dividido pela cotação que ela está agora de 13,41, isso nos traz ali um potencial de valorização de 43,90%, tá? Então, ela veio a ficar barata com essa queda e pagar excelentes proventos com uma boa expectativa de valorização. Fora que é uma empresa que, por não ter risco de crash, já reportar excelentes margens, um bom ROI, mesmo num cenário econômico desfavorável para os bancos de investimento, eu acredito que ela tem sim uma estrutura de capital muito boa para suportar cenários como esse. Claro, não vou com tanta sede ao pote, agora eu já acumulei ali uma posição interessante. Agora que eu vi que a Selic pretende continuar aumentando por mais tempo, conforme a ação for caindo, eu vou realizando ali novos aportes, porque é uma empresa que eu pretendo sim carregar para médio a longo prazo, tá? Enquanto eu vou aumentando aqui posição no Banco do Brasil e vou aumentando aqui em Sanepar, que eu acho que se encontra também extremamente descontada nas cotações atuais, tá? Não citei ela no vídeo, mas ela é uma das ações que eu acredito está muito barata e tem o potencial de entregar uma excelente rentabilidade. E para encerrarmos esse vídeo aqui com chave de ouro, eu gostaria de compartilhar para vocês o Investidor 10, pessoal, a calculadora de juros compostos, tá? Por quê? Na economia total, vamos supor ali, na economia, né, brasileira, se você tem um capital como eu, que está ali de 113 mil, por exemplo, né? E você conseguir uma rentabilidade só via proventos, hoje vocês conseguem encontrar ações de 12% ao ano facilmente de forma líquida, com investimento mensal ali de 2 mil por mês, estou dando um exemplo prático durante 10 anos, olha só como o efeito dos juros compostos de 12% ao ano, tá, podem fazer diferença. Daqui a 10 anos a expectativa é que você tenha um patrimônio de quase R$1 milhão. Para você que é um bom investidor, consegue rentabilidades mais elevadas, de 22% ao ano, tranquilamente, tá? E conseguindo um patrimônio de 1,5 milhão. Para você que é excepcional, consegue uma rentabilidade em mercado de alta semelhante a minha. Eu cheguei a bater aqui 40% ao ano de rentabilidade quando o mercado está mais aquecido. Aí minha rentabilidade fica legal, porque chega a bater ali 5,2 milhões de reais de patrimônio nos próximos 10 anos. Então você percebe que o diferencial na rentabilidade faz muito bem. Se você mantém um aporte fixo, investe e consegue comprar ativos depreciados, é provável que você tenha uma expectativa de rentabilidade mais elevada, inclusive acima de 12% a 13% ao ano. Então é uma boa rentabilidade, né? Para vocês conseguirem no médio e longo prazo, e a rentabilidade ela é individual de cada investidor. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, para mim, a Bolsa Brasileira hoje continua sendo uma baita oportunidade. Sigo forte, até porque cenários turbulentos são que surgem as grandes oportunidades. Pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo, deixarem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito aí no engajamento. Pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus, até um próximo vídeo e fui!